Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um conteúdo de inglês raiz. Eu sou Luciana Napp E eu sou Riva Rocha. e são mais de 25 anos dando aulas de inglês, ensinando pessoas a falar inglês fluentemente, independente da idade, mesmo começando do zero, inglês de forma simples, descomplicada. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que as pessoas são mensagens e mensagens que chegam pra gente de pessoas falando: eu não consigo aprender inglês. Você também se vê nessa situação, achando assim: olha, eu não consigo aprender, ou eu não vou conseguir, ou já tentei, desisti. Então, a gente vai falar sobre coisas importantíssimas para que, se você estiver nessa posição de achar que não consegue, você vai sair dessa estagnação, desse ponto que você está, e você vai conseguir prosseguir rumo ao teu objetivo, que é falar inglês. Eu acho que a primeira coisa, uma das mais importantes mesmo, porque tem gente que se acha assim: ah, eu não tenho dom, ou eu não sou inteligente o suficiente, ou eu não tenho tempo, mas eu acho que uma das chaves dessa questão é a crença limitante. Você sabe o que é uma crença limitante? Uma crença limitante é algo que você crê, que você acredita e te limita. É quando você acha que você não é capaz. É quando você acha que, olha, fulano fala inglês porque fulano tem mais estudo que eu, ou fulano é mais novo que eu, ou fulano tem... Enfim, você tem uma crença sobre você mesmo, tá? Que limita aquilo que você vai fazer. E por falar em crença limitante, né, tem aquela história do elefante, que quando ele é pequeno, ele é preso numa corda. E uma corda que para um elefante não é muita coisa. Só que para o elefante pequeno, aquilo tira a liberdade dele, ele não anda porque ele fica preso. Tipo, Então, ele fica amarrado ele naquela fica pata ali. amarrado pela pata naquela corda, e quando ele cresce, na cabeça dele, ele não tem como se locomover, porque ele está preso na corda. Então ele, depois de adulto, claro, com toda a força dele, ele poderia estourar aquela corda com muita facilidade. Mas ele foi condicionado, então ele não tenta romper aquela corda, por causa da condição que limitou ele a acreditar que ele não poderia. Não, e é interessante que provavelmente, com certeza, esse elefante pequenininho, a gente sabe que é um filhotinho de animal, né? A maioria são assim, quer fazer estripulia, tudo. E com certeza ele deve tentar romper, deve tentar e não consegue. Chega uma hora que ele desiste, né? Ele desiste. E isso é triste, né? Porque realmente ele crê, ele tem uma crença limitante. Não, eu nunca consegui romper isso, então eu paro de tentar. E isso é muito forte porque eu ouvi uma frase que é interessante. Quando uma pessoa fala que não vai conseguir uma coisa, ou quando ela fala que vai conseguir, ela se determina. Claro, você tem que ter uma determinação e correr atrás, né? Você sabia que as duas estão certas? Quando eu ouvi aquilo, eu falei: nossa, quando uma pessoa fala que não vai conseguir e aquela que fala que eu vou conseguir, as duas estão certas. Por quê? Porque se você coloca na sua cabeça que você não vai conseguir, se você tem essa crença limitante de que você não consegue por algum motivo, ou me falta estudo, eu já passei da idade, então isso realmente impede. Mas na verdade, isso é uma coisa que, como o nome diz, é crença, é uma coisa que você crê, mas nem sempre é verdade. Tá, e a gente tá aqui, a gente não tá te oferecendo nada para comprar nada, então a gente tá aqui para falar a verdade. É óbvio que tem coisas que realmente são impossíveis dependendo da situação da pessoa e da idade. Por exemplo, eu não vou conseguir na minha idade ir para uma Olimpíada fazer o twist carpado. Não dá mais. Eu teria que começar pequenininha, mas nada impede de eu fazer algum tipo de esporte, alguma coisa. E o inglês é uma coisa que as pessoas parece que colocaram na cabeça que é uma coisa de outro mundo, sabe? Então, realmente, eu quero dizer pra você, aliás, eu coloquei uma frase no meu Instagram, eu já vou até convidar você, viu? Pra se inscrever nas minhas mídias sociais. Todas levam meu nome, Luciana Napp, tanto o Insta, o Face, o YouTube. E eu coloquei um post que fala assim, ó: You were born an original.
Don't die like a copy. Você nasceu original. Não morra como uma cópia. Você é dotado de inteligência, de capacidades, mais talvez do que você imagina. Então, não deixe que a crença limitante te impeça de falar inglês se é uma coisa que você quer, se é uma coisa que você sonha ou uma coisa que você precisa, às vezes para ter um trabalho melhor, uma condição de vida, uma qualidade de vida melhor para você, para sua família. Então lembre-se disso. Realizar um sonho também, né? Sim, sim, às vezes é morar fora, como aconteceu com a gente hoje mora no nosso 5º país. E eu posso dizer que eu aprendi inglês depois de adulta, eu não tenho nada assim demais, assim, não tenho um QI mais elevado, mas a gente precisava sair de uma condição, eu queria sair de um ciclo, né, de pobreza, uma história, aí já é outra história, mas assim, eu realmente, eu tinha que fazer isso, tá? Então não deixe que uma crença limitante pare você, saiba que você é capaz, ok? Agora tem uma questão, né? Quando a gente vai aprender um idioma, eu acho que tudo na vida, existe um ponto de rebentação. E eu coloquei essa ponto de rebentação, porque assim, eu cresci em cidade de praia. Então eu não sei se você sabe o que é um ponto de rebentação no mar, né? Então assim, eu era da cidade de Santos, hoje moro na Europa, enfim, já há muitos anos fora. Mas assim, às vezes o mar de Santos estava bem tranquilo, mas bem tranquilo mesmo. Você via assim, não via uma ondinha, né? E aí a gente ia, né, com amigos. Você falava que o mar tá uma piscina, né? O mar tá uma piscina, tá uma maravilha. Mas tinha vezes que tinha ondas, e as ondas vinham e batiam na gente e às vezes até derrubava. Só que é o seguinte, você vai indo, você vai andando, e aquelas ondas vêm e vão batendo em você. Às vezes bate na cara, você tem que baixar, deixar a onda passar por cima. Só que tem uma hora que você passa daquele ponto da onde as ondas arrebentam. Elas estouram, pá, com toda a força. E aí o mar já fica mais tranquilo. E aí você consegue ficar assim, ó, a onda vem e você passa assim por cima, sabe? Só que o que acontece? Existe esse ponto de arrebentação também quando você vai aprender alguma coisa. Sim. É aquele momento que se parece que você dá um passo para frente, 2 para trás. A coisa vem e te bate forte ali, é o cansaço que te bate, é o esquecimento, que às vezes você aprende uma coisa e esquece. Então existem várias coisas que são aqui, aquele ponto de rebentação. E eu vou te falar que se você não passa esse ponto de rebentação, muito provavelmente a onda vem, bate em você, você sai rolando, sai se ralando todo na areia, engolindo água. Sai com a roupa cheia de areia, né? O biquíni cheio de areia dentro, é verdade. O surfista entende muito essa coisa de arrebentação. De passar a arrebentação, né? Porque quando ele rompe, ele chega num ponto que ele pode fazer escolhas. Fala, opa, a onda que eu vou pegar é a onda que eu vou escolher pegar. Não é a primeira onda que me levar. Não, e é interessante você falar do surfista, porque quando você vê um surfista de longe, ele tá no lugar calmo do mar, né? Ele tá sentado. Ele tá sentado ali, ele pode escolher realmente, né? Porque passou a arrebentação. Então, olha só, existe um período de que quando você começa, você tem que acostumar várias coisas. Você tem que pôr um horário para estudar, porque não dá vontade. A tua mente quer que você não quer sair da zona de conforto, é a mente da gente defendendo a gente, sim, né? Para que a gente não faça coisas assim desgastantes. Então tem esse ponto da arrebentação, de você estar ali, parece que você não está aprendendo, a coisa não está fluindo, ou você começa a aprender, depois parece que estaciona. Mas sabe como a gente passa essa fase da arrebentação? Com a persistência. É o não desistir. Vem uma onda, bateu no teu rosto, abaixa quando der, às vezes você vai tomar com a onda na cara. É o persistir. Seguir remando, né? Seguir caminhando, seguir remando. Muitas vezes, a gente tem que entender que muitas vezes geralmente não existe uma situação ideal pra gente na vida. É muito difícil você ter uma situação ideal para tudo. Não dá. Eu, quando fui aprender inglês, eu não tinha situação ideal para nada. Eu já era adulta, eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo para estudar, porque eu fazia faculdade à noite e eu trabalhava o dia todo.
Mas eu pensei, eu não vou adiar mais nem um mês, nem um dia desse sonho que eu tenho. Eu vou estudar, mas eu vou te falar. Insiste, persiste, porque se você não desistir, você passa essa fase da arrebentação e você chega lá. E depois que você vence a arrebentação, como é gostoso, né? Você senta, fica muito, como se diz na Espanha, muito agostito, né? Senta, fica vendo, só você tem um panorama, né? Vê as pessoas tentando passar pela arrebentação, fazendo, não, esse caminho eu já fiz, agora eu tô aqui só esperando fazer a minha escolha para pegar a minha onda. Então, olha só, não esqueça disso. Tem a fase realmente difícil, às vezes que parece que a gente não está saindo do lugar, mas não desista. Na persistência, você vai passar essa fase e você vai chegar lá. Isso aí. E agora, a boa notícia? A boa notícia é porque assim, às vezes as pessoas têm a ver com aquilo que a gente falou no começo da crença limitante. Existe também, não só a pessoa achar que ela não pode, às vezes, mas também aquela coisa, inglês é difícil. Isso é difícil. Vai passando um papagaio falando e a gente repetindo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aliás, eu acho que é ótima. O inglês não é um idioma desconhecido para nenhum de nós. O inglês está presente em filmes, ele está presente em músicas, ele está presente em muita coisa no Brasil. Se eu falar assim, stop, você já sabe o que é, você já ouviu essa palavra, não é novo. As pessoas chamam cachorro quente de hot dog no Brasil, aqui eles falam hot dog, né? Tudo bem, é hot dog, tá? Mas muita coisa no nosso vocabulário é usado e nós sabemos, e vem do inglês. E também o inglês é um idioma que ele tem muita coisa, tem uma parte dele que vem da mesma raiz do português e tem muita palavra parecida. Se a gente fosse falar aqui, gente, sério, a gente ia ficar numa lista, mas, por exemplo, se eu falar pra você assim, animal, se escreve igualzinho, animal, se escreve igualzinho, né? Se eu falar, por exemplo, different, o que será different? Soa quase que, né? Fala, opa, calma aí. É diferente, né? Sim. Se eu falar, por exemplo, normal, o que será que é normal? Normal. E se escreve igualzinho. Escreve igualzinho, tá? Por exemplo, se eu falar accident, he had an accident, e apontar para alguém, alguma coisa com acidente. Sim, a pessoa Accident. não entende tudo, mas fala accident, fala, opa, deu um problema. Opa, rolou um acidente aí, eu tô entendendo, né? Que mais? Video. Se eu falar video, Mais fácil que isso. e se escreve igualzinho, tá? Por exemplo, se eu falar comedy, o que será um comedy? Uma comedy? Eu não vou nem falar, porque eu acho que, já entendeu, né? Se eu falar music, se eu falar positive, se eu falar important, tá? E olha que claro, eu tô falando devagar, mas se a pessoa falar important, tá? Então veja que o inglês, ele tem, né, uma parte dele, tá? Vem da mesma raiz que o português. Claro, não vou dar uma aula dessa questão da língua, tá? Do idioma, mas o que eu quero dizer é que o inglês, ele está presente no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, assim, essa coisa, tudo que você vai aprender de novo tem um grau de dificuldade. Agora, você imagina você ouvir uma palavra de um idioma, um hebraico, um mandarim, chinês mandarim, alemão. Gente, tem idiomas que tem palavras que a gente não tem ideia do que significa. E aí sim, sinceramente, eu ergo a mão para os céus em saber que é com o inglês que a gente pode se comunicar no mundo todo, pode ter uma ascensão profissional no mundo todo, porque é um idioma que está muito presente, mais presente do que as pessoas imaginam. E se você começar a perceber, é demais, é muita coisa assim que tem similaridade e também que a gente ouve no dia a dia. Então, é um idioma que eu não tiro assim a razão das pessoas falarem assim, não é difícil.
Claro, tem a parte da pronúncia, tudo, mas é um idioma assim muito presente, não é uma coisa desconhecida, tá? Então, essa é uma crença também que as pessoas têm de, não, é muito difícil. Imagina se você tivesse que aprender o chinês, mandarim, né? Para você ter uma ascensão profissional, para você se comunicar no mundo todo, tá? Então isso é uma coisa importante a se pensar para que você se desbloqueie a tua mente em pensar, não, isso é acessível, isso é possível, isso é uma coisa que já está presente em muita, né? Em música, em filme, no dia a dia, tá? Então isso é uma coisa que você deveria começar a pensar e parar de pensar só isso, não é difícil, eu não consigo, ok? Bom, e os benefícios de você saber um outro idioma, principalmente o inglês, é a quantidade de informação que você encontra na internet. Às vezes eu vou fazer alguma pesquisa e me aparecem vídeos, eu pesquiso em inglês, mas me aparecem vídeos falando em indiano. Meu Deus do céu, falar, não dá, vou ter que procurar alguém falando em inglês. Imagina se tivesse que aprender indiano para me informar a respeito daquele assunto. A sorte que existe em inglês, tá? Não, e você falou uma coisa importante, porque quando você fala inglês, você não precisa de intermediários. Muitas vezes você vai estudar algum assunto, às vezes vai fazer uma pós-graduação, ou que não seja, você quer estudar sobre um assunto e você vai, se você não fala inglês, se você não sabe pelo menos aquele inglês para que você leia e compreenda, você vai estar vendo o quê? Uma tradução. Não é direto, não é o autor falando direto com você. É passando por alguém fazendo uma tradução que muitas vezes não é tão boa assim, tá? Então você não tem intermediários, você vai direto na fonte. E olha que eu vou te dizer que quando você vai estudar, por exemplo, quando eu fui fazer mestrado, quando eu fui fazer pós-graduação, a quantidade de materiais que tinha para você fazer pesquisa em inglês é muito maior do que qualquer outro idioma. E muita coisa que você tem em português é traduzida do inglês. Então realmente é fantástico como a coisa assim, sabe? Você abre a tua visão e você pode fazer tanta coisa com o inglês. As pessoas acham às vezes que é só para um emprego melhor ou só para viajar. Ou só para constar no currículo, né? Ou só para constar. É verdade, é verdade. Bom, mas também tem a questão do tempo, né? Que a gente chamou aqui de gestação. Tempo de gestação. Porque tudo tem o tempo de gestação. Uhum. Tudo. Pro bebê, né, se formar, ele tem um tempo de gestação. Pode até acontecer de alguém nascer de 6 meses, eu já conheci 7 meses. Vingou, né? Vingou, o pessoal fala, né? De 8 meses. Também vingou. Vingou. De 8 meses e meio. Aí se vinga assim. Vingou também. Mas existe um tempo de gestação e as pessoas não querem esperar. Não querem. Porque você tem que pagar o preço, né, meu? Porque esperar chegar o momento... E é interessante a gente comparar com gestação, que quanto mais próximo está chegando o momento, parece que a coisa ficando mais difícil, de repente, puf! Cara, passou. Quando passa, né? Quando passa por aquela fase é só alegria, né? Rompi. E olha, eu vou falar uma coisa que existe um tempo que leva para o inglês ser o quê? Formado em você, tá? O que não impede de você... Porque assim, a gente tem uma metodologia que as pessoas aprendem um tempo mais rápido, né? Realmente, a gente coloca muito mais conteúdo em menos tempo. Então, o que uma pessoa estudaria em 5 anos, ela estuda em 1 ano e meio, 2 anos, ok. Mas, mesmo assim, tem um tempo e as pessoas querem a coisa para ontem, tá? Agora, esse tempo de gestação, tá? Que você tem que ter essa paciência... Ela também, você tem que ver níveis, né? Existem níveis de fluência, níveis de inglês. E aí é que o pessoal se desanima às vezes. Por quê? Porque, por exemplo, se chega uma pessoa para mim e fala para mim, Luciana, olha só, eu vou começar a fazer o curso e daqui 6 meses eu quero fazer uma viagem, vou ficar 1 semana nos Estados Unidos. E eu queria esse inglês assim para perguntar as coisas na rua, perguntar preço em loja, falar com as pessoas... É possível? É possível. Se ela começar a estudar a partir daquele momento, né? Esses 6 meses, não adianta 1 semana antes, né? É possível, mas mesmo assim existe um tempo de gestação, né? Para a pessoa assimilar tudo aquilo. E eu digo que esse tempo
Nossa, 6 meses a pessoa vai chegar lá, vai mesmo falar, vai perguntar preço em loja, dá para barganhar, enfim. Agora tem gente que fala assim, não, eu quero aprender inglês para dar palestras. Então, essa pessoa ela precisa ter mais paciência, esse tempo de gestação, esse tempo de formação desse idioma dentro dessa pessoa, né? Vai ser maior. Agora, tem uma coisa interessante, sabe o quê? Tem gente que fala assim, ó, eu vou fazer o curso, mas eu quero inglês só para viajar, ou só para escutar uma música. E de repente essa pessoa se apaixona e ela quer ir para um nível mais e mais e mais. E quando ela vê, ela tá falando um inglês maravilhosamente bem, fluente. Uma coisa que não só dá para ela viajar, como dá para conhecer pessoas, como dá para ela dar aulas se quiser. Não é? Não é verdade? Interessante que as pessoas, quando pensam em inglês fluente, elas pensam em inglês no nível acadêmico, né? Mas a vida não acontece em nível acadêmico, ela acontece no quê? Na questão relacional. Conhecer pessoas, trocar informações, sair com um grupo de amigos, ser apresentado para pessoas. Então, elas subestimam o inglês, que vão falar que é o inglês corriqueiro, né? Então ela fala, não, eu estou preocupado em falar bonito, em me apresentar bem. Mas calma, a coisa para acontecer nesse nível tem que acontecer muito bem aqui, porque a vida vai ser relacional, não vai ser acadêmica, né? E é como a gestação, né? É o passo a passo. E tem gente que já quer estar lá na frente. Então, é essa a questão. Existe um tempo de gestação. Existe um tempo de empenho. Depende também do quanto você vai se empenhar. Mas uma coisa eu digo: se fizer tudo direitinho, se fizer o passo a passo, se persistir, não tem erro. Uma hora essa criança do inglês nasce. Vai nascer. Vai nascer a criança do inglês, com certeza. Não é? Sim. Olha, e pegando o gancho do que a gente estava falando, veja também o seu objetivo em relação ao inglês. Porque isso pode ser muito motivador ou pode ser muito desmotivador se você não souber o teu objetivo. Explico para você. Às vezes você se imagina estudando 5 anos. Olha, eu quero inglês para fazer uma viagem de uma semana, como eu já dei o exemplo aqui, ou só para ler livros ou para cantar. Não, mas eu tenho que estudar uns 5 anos, 2 horas por dia e não sei o quê. Não é isso. Veja o objetivo que você tem com o inglês e vai conquistando ele aos poucos. Os britânicos eles têm uma frase que eu gosto muito que é break to conquer, que você dividir, quebrar para você conquistar. Ou seja, veja para que você quer inglês. Você quer inglês para uma viagem? Então você começa o passo a passo estudando com esse objetivo da viagem. De repente, quando você for nessa viagem, você viu que você conseguiu se comunicar com aquelas pessoas, você foi numa loja, perguntou preço, perguntou onde fica algum local, aquilo funcionou. E aí, de repente, quando você volta dessa viagem, você fala, qual é o próximo passo? Porque às vezes pode ser que você fala, não, eu tomei gosto. Já aconteceu de muita gente vir estudar com a gente e se tornou professor. Nunca teve a pretensão com... Eu sou um deles, né? Ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno, tá? Nós somos casados, mas não é que eu casei com meu aluno. Ele já era meu marido e ele veio para minha sala de aula, para o meu curso, veio fazer o meu curso e acabou se tornando professor. Uma pessoa que detestava inglês, tem uma história aí, um trauma, enfim. Mas assim, você tem que ver também a questão dos objetivos que você tem com o inglês. Porque às vezes tem gente que se desespera e acha que para falar um inglês, de se comunicar com pessoas, de fazer amizades, tem que ser aquele inglês acadêmico, aquele inglês que você vai subir num palco e dar uma palestra. Não é. Existem níveis de inglês, existem até níveis de fluência. Então, pensa o objetivo que você tem com o inglês, aonde você quer chegar e aos pouquinhos, sabe? Você sempre traça uma meta para a semana, uma meta para o seu mês, você vai cumprindo, e quando você vê, o que acontece? Você chegou lá. Chegou lá. E eu acho que o inglês, ele tem que ser divertido, ele tem que ser, sabe, descontraído. A pessoa tem que tirar aquele peso e falar, nossa, eu tenho que aprender. Não, começa.
vai, sabe, vai se divertindo com o processo, vai rindo de você mesmo porque faz parte do processo, né? E quando você menos espera, passou e você chegou do outro lado já, né? É verdade. Incluir coisas também, né? Não tá dentro do assunto aqui, a gente tá saindo um pouquinho, mas já que a gente tá falando, incluir coisas que você gosta. Sim. Você gosta de cozinhar? Vai lá, faz receitas, vê como é que ficaria em inglês, vê vídeos de pessoas falando receitas em inglês. Gosta de cantar? Vai cantar em inglês. E assim vai, músicas, enfim, coisas, filmes, ó, ouvir em inglês com legenda, não tem problema estar com a legenda no começo. Você não precisa ouvir só o inglês e não tá a legenda. O fato de você estar ouvindo inglês já ajuda, já é alguma coisa. Você não tá vendo aquilo dublado, tá? E agora, comentar uma coisa que tem gente que fala assim, ó. Ah, mas eu não tenho dom. Eu não tenho dom de falar inglês. Eu não tenho dom para idiomas. Eu não tenho dom para aprender idiomas. E posso te falar uma coisa? Eu vou ser muito sincera. Vou ser muito sincera. Meu compromisso aqui é com a verdade. É para ajudar você. Existe gente que tem o dom, sim. Se você for no Google, dá uma olhada, se você nunca viu sobre isso, as inteligências de Gardner. E é uma pessoa que descobriu que as pessoas têm, sim, tipos de inteligências diferentes. Por exemplo, a pessoa que inteligência matemática, da lógica. Então, ela vai se destacar, com certeza, na escola, em matemática. Sim. Tem aquele pessoal que tem o quê? A inteligência para línguas, ok? Tem aquele pessoal que tem para esportes. Agora, vem cá. Agora eu te digo uma coisa. Essa pessoa que tem dom para aprender idiomas, ela aprende muito rápido, fala muito bem, tá? Se não tiver preguiça, fala, né? Fala muito bem, se não tiver preguiça, né? Porque tem isso também, tá? Não adianta você ter o dom de uma coisa e você não, né, não tá afim. Conheci muita gente que aprendeu inglês depois de adulta com este dom, né, de aprender idiomas, que fala sem sotaque nenhum, mas nenhum. As pessoas dizem que é impossível, mas não é. Só que é o seguinte, não quer dizer que aqueles que não têm o dom para aprender idiomas, quando eu tô falando dom, gente, é gente acima do normal. Eu tô falando do Pelé jogando futebol, do Cristiano Ronaldo. Sabe aquela coisa assim, acima do normal? Isso é que eu tô chamando de dom, tá? Mas não quer dizer que você não possa aprender. Por exemplo, se eu não tiver aquela coisa assim com o esporte, não quer dizer que eu não possa aprender a nadar muito bem. Eu não preciso ser o campeão do mundo. Eu não preciso. Mas eu posso aprender todos os estilos de natação, nadar, ir até em competições locais, tá? Eu não preciso ser uma masterchef para cozinhar. Tem gente que realmente tem dom de combinar, né? Esse daqui na cozinha, combinar ingredientes, enfim. Mas não quer dizer que eu não possa cozinhar. Então, eu tô falando esse negócio do dom porque as pessoas me falam. Eu tô falando de coisas que me falam. Eu não tenho dom. Não dá para aprender porque eu não tenho dom. Dá para aprender sim. O dom não tem nada a ver com você poder desempenhar uma coisa muito bem, tá? Você não precisa ser um piloto de Fórmula 1 e você pode dirigir sim. Você pode dirigir bem, tá? Entende o que eu tô falando? Então, olha só. O que a gente tem que estar conversando aqui são coisas que impedem as pessoas de aprender, tá? Impedem. E se você achar que só quem tem o dom é que aprende, então realmente se você não tiver esse dom, que é o que eu tô falando, tem que ser uma coisa ali, acima ali, aquela pessoa fora do comum, como é que vai fazer? O inglês, ele tá presente o quê? Se você quer uma vida profissional, onde você quer ter uma vida melhor, ter condições melhores, trabalhar, às vezes sonhos que você tem que envolvem andar uma milha extra, por exemplo, morar no exterior, mas indo com um trabalho bom, ou conseguindo um trabalho bom lá, ou trabalhar numa empresa boa, ou ter uma boa comunicação em inglês para conhecer pessoas de outros países, como é que fica? Ah, não tenho dom, e aí se conforma? Então, assim, olha, eu não tenho dom de cozinha, eu posso dizer para você. Eu tô falando aqui de verdade, ele tem. Mas eu cozinho? Claro que sim. Tem coisas que as pessoas fazem e falam, nossa, que delícia. Sim, porque eu insisto, eu vou, eu pratico, tá? Ele também tem o dom de música. Mas eu não posso tocar um violãozinho, eu não posso chegar lá, Beethoven eu não vou ser. Mas eu não posso?
essa questão de você ver, olhar para alguém que tem um dom maior que o seu e se frustrar, meu, sabe, é um desperdício de energia, porque você não precisa, no meu caso, como eu gosto de tocar também, às vezes eu vejo os músicos, guitarristas tocando e falo, nossa, cara, eu não consigo tocar aqui naquele cara. Mas é claro, eu não estou pagando o preço que aquele cara pagou para tocar daquele jeito. Sim, mas você toca Mas coisas eu também. toco E tudo também. bem, né? Sim, tá tudo bem com isso. Mas tudo bem. Se você fala inglês. Não precisa ser o Eric Clapton, não precisa ser, né, o Malmsteen, sei lá. Sim, eu também não preciso ser eu não preciso ser o Master Chef para cozinhar. Sim. Eu posso cozinhar, né, da minha maneira. O trivial te leva para todos os lugares. Exatamente, exatamente. E olha, eu queria terminar aqui, porque a gente está indo para o final, com a frase que eu li lá no começo, que diz o seguinte: You were born an original. Don't die like a copy. Você nasceu original. Não morra como uma cópia. Você pode. Você é uma pessoa especial, de verdade. Cada um de nós tem seus dons, seus talentos e pode desenvolver outros tantos, tá? Todos nós somos diferentes uns dos outros, somos seres especiais, né? A minha digital só eu tenho. Então acredita em você. Tira essa crença limitante e você vai conseguir. Você vai conseguir. Ok? Então, eu agradeço você por me acompanhar até aqui, por nos acompanhar até aqui, né? E vejo você no próximo vídeo. Isso aí. Bye. See ya.